Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal do Colégio Adélia. Eu sou o professor Mariano Ciccone e na aula de hoje iremos falar sobre as angiospermas. Pessoal, hoje nós iremos falar do quarto grupo de plantas, né? O grupo das angiospermas. Então nós falamos briófitas, pteridófitas, gimnospermas e hoje nós vamos falar do último grupo que é angiospermas. Vamos falar mais das características principais, né? Não vamos entrar em tanto detalhe. Mas antes de tudo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixe seus comentários aí se precisar de ajuda e não esqueça de deixar o seu like. Vamos lá para mais uma aula. Bom, pessoal, então vamos lá. Hoje nós iremos falar sobre as angiospermas. Vocês já estão vendo aí no vídeo, tá? O tema da aula, tá? Lembrando, então, que nós temos 4 grupos de plantas: briófitas, pteridófitas, gimnosperma e angiosperma. Vejam que eu fui explicando a cada aula, tá? Em relação à escala evolutiva das plantas. Então, quem não assistiu às demais aulas, volte lá no nosso canal, assiste a primeira aula que eu falei sobre briófita, depois eu falei das pteridófitas, depois eu falei das gimnospermas. Por que isso, pessoal? Normalmente nós iremos aprender, e vocês aprendem no ensino médio, tá? Os grupos de acordo com a escala evolutiva. Então, desde o primeiro grupo até o último grupo, tá bom? Que é um grupo que nós temos uma diversidade muito grande. Bom, as angiospermas, como vocês estão vendo aí, elas surgiram mais ou menos há 160 milhões de anos atrás. Se a gente parar para analisar entre as gimnospermas e as angiospermas, ou seja, entre o surgimento da gimnosperma e o surgimento das angiospermas, nós temos aí mais de 100 milhões de anos. Na verdade, ele vai chegar ali mais ou menos entre 200 milhões de anos. Então, o tempo que levou, né, do surgimento das angiospermas é um tempo muito grande. E qual que é o detalhe importante agora? No grupo das angiospermas, nós temos duas novidades evolutivas. Nós temos como novidade evolutiva o surgimento do fruto e nós temos como novidade evolutiva o surgimento da flor. Essas estruturas estão relacionadas à reprodução dessas plantas, tá? Então, a novidade evolutiva está aqui, ó. Flores, onde eu estou passando com o cursor do mouse ali, flores e frutos, tá? Então essas são as novidades evolutivas. A flor, ela serve como órgão reprodutivo, tá? É o órgão onde vai ter a reprodução da planta. E o fruto, pessoal, é a estrutura que vai proteger a semente. Olha que importante. Nós não tínhamos sementes nem nas briófitas, nem nas pteridófitas. A semente ela surgiu no grupo da gimnosperma. Só que nós chamávamos de sementes nuas. Por que sementes nuas? Porque só tinha semente. Agora, no grupo das angiospermas, nós temos uma proteção nessas sementes, que nós chamamos de fruto, tá? Então, o fruto, pessoal, ele vai ser aqui, ó, na verdade, o fruto é o ovário da flor desenvolvido, tá? Então o fruto é isso. Então quando você come um fruto, ele nada mais é do que o ovário de uma flor desenvolvida. É o ovário que está protegendo ali a semente. E lembrando que dentro da semente nós temos o embrião da planta. Então nós temos o embrião, está protegido por uma semente, que agora a semente está protegida pelo fruto, tá? Isso aumenta a capacidade de dispersão dessa semente. Isso aumenta a chance desse embrião ele crescer e se desenvolver. Por isso que é tão importante esse grupo. Uma outra novidade, né, com o surgimento da flor foi o aumento da polinização. A polinização lá nas gimnospermas ela ocorria pelo vento. Agora, como eu tenho uma estrutura, vamos dizer, mais charmosa, tá? No momento da reprodução,
Então, a polinização nas angiospermas, além de ser uma polinização que pode ser pelo vento, ela também acontece por animais. Pode ser insetos, pode ser uma ave, pode ser até um mamífero como um morcego. Então a polinização ela começa a aumentar também, tá? Então essas duas estruturas, a flor, assim como o fruto, ele aumenta a capacidade de dispersão dessas plantas, tá? Então essas duas estruturas, essas duas novidades evolutivas, fez com que as angiospermas conseguissem conquistar grande parte do nosso planeta. E a maioria das plantas que a gente conhece hoje, elas fazem parte do grupo das angiospermas, tá? Então, quando a gente fala em estruturas do fruto, a gente confunde com a estrutura que a gente chama de fruta. Na verdade, a fruta, pessoal, é um fruto, tá? Então, a fruta que a gente come, ela é um fruto da planta, tá? Por que esse nome fruta? O nome fruta é um nome popular que a gente utiliza para o fruto comestível por nós. Por exemplo, quando eu estou comendo uma manga, ele é uma fruta, tá? Mas ele não deixa de ser um fruto. Por que ele não deixa de ser um fruto? Porque ele é uma estrutura que protege a semente, né? O caroço da manga, que a gente chama, ele é a semente, tá? Caroço é um nome popular, pessoal, tá? Então, quando a gente fala fruta, ele nada mais é do que o fruto que é comestível por nós, tá bom? Vamos seguir aqui no slide. Então aqui, ó, eu tenho uma estrutura de uma flor, tá? O foco dessa aula não é mostrar, né, detalhe por detalhe, tá, da reprodução das angiospermas. Numa outra aula eu falo melhor sobre o processo da reprodução, porque senão a aula vai ficar muito extensa. Mas vamos lá. A flor, e essa flor que eu estou mostrando no slide para você, é uma flor hipotética. Nem toda flor ela vai ser assim, tá? Mas é só para a gente entender as partes da flor. Então, eu tenho aqui, ó, o estame, que é a parte masculina, e o pistilo, que é a parte feminina, tá bom? O estame, ele é composto por duas estruturas. A antera, que está aqui em cima, ó, essa parte onde eu estou passando com o cursor, e o filete, que é esse cabo aqui, tá? Então, o filete, ele vai dar sustentação à antera. A antera é a estrutura masculina, porque ali dentro da antera vai ser produzido o grão de pólen, perfeito? E aqui, ó, toda essa parte aqui, ó, desde o estigma até essa parte aqui, ó, né? Eu estou falando na estrutura feminina, que ele vai ser então, ó, feito pelo estigma. Esse talo aqui nós chamamos de estilete. Aqui embaixo eu chamo de ovário. E essa parte amarelinha aqui eu chamo de óvulo. Tudo bem? Então essas estruturas são as estruturas femininas de uma flor. Tá? Tem flor que tem tanto a parte masculina quanto a parte feminina. Tem flor que ela só vai ter a parte masculina e tem flor que só vai ter a parte feminina. Vai depender de cada espécie, tá? Por isso que eu falei que é uma flor, né, que nós estamos representando aqui, só para a gente entender mais ou menos isso. E nessa flor eu tenho aqui, ó, pintado de laranja, eu tenho as nossas pétalas, tá? Que normalmente são coloridas. E aqui embaixo eu tenho a parte daquelas folhinhas que ficam ali embaixo, que nós chamamos de sépalas, tá bom? O conjunto de sépalas nós chamamos de cálice, tá? E o conjunto de pétalas nós chamamos de corola, tá bom? Quando a flor ela é colorida, tá? E normalmente ela tem um cheiro agradável, isso, pessoal, acontece para atrair animais, para polinização, tá bom? Então a flor colorida, com um cheiro bom, né, que tem um perfume agradável, isso daí serve para atrair animais para polinização. Isso é muito comum, tá? Quando nós temos uma flor mais simples, que não é colorida, tá, que não tem um cheiro muito agradável, normalmente a polinização ela acontece pelo vento. Então, como ela não precisa atrair animais para a polinização,
A flor ela não precisa ser muito vistosa, ela não precisa ser muito cheirosa, tá? Porque a polinização é feita pelo vento, então tem esse detalhe, tá? Um outro detalhe importante também é no grão de pólen. Se eu tenho um grão de pólen pegajoso, grudento, tá? Esse grão de pólen ele vai ser, né, conduzido por animais, ou seja, a polinização é feita por animais. Agora, quando eu tenho um grão de pólen sequinho, mais leve, né, menorzinho ali, ele vai ser polinizado pelo vento, tá? Então esses detalhes a gente consegue perceber nas flores, tá bom? Bom, então olhando aqui a flor comum, as estruturas da flor, nós vamos entender onde que acontece, tá? A produção do gameta masculino e produção do gameta feminino. Lembrando, em planta, a meiose, ela sempre vai produzir esporo. Então, não esqueçam isso. Em plantas, a meiose sempre vai produzir esporo. Então, ó, eu tenho uma flor aqui, e nessa flor eu só quero dar detalhe ali na antera, como eu falei anteriormente para vocês. A antera é a estrutura que vai produzir lá dentro, tá? O grão de pólen. Aí nessa antera nós vamos chamar aqui ó, de saco polínico, tá? Aqui ele representa como célula mãe. Olha o importante aqui, ó, meiose nessa célula mãe. Se vai ter meiose, eu vou ter a metade do número de cromossomos ali, tá? Então, dessa célula-mãe, que é uma célula diploide, uma célula 2N, eu vou produzir aqui grãos de pólen, tá? Uma estrutura N, tudo bem? Que no caso aqui, ó, vai originar o que? Os micrósporos, tá? Lembra? Micro é sempre masculino, mega sempre feminino. Então, micrósporo ou microesporos são os esporos masculinos, tá? Então, esses micrósporos aqui, eles vão se dividir depois em mitoses, originando o que a gente chama de grão de pólen. Então, lá dentro da antera acontece meiose, tá? Vai ser produzida ali os micrósporos. Esses micrósporos vão sofrer várias mitoses, eles se desenvolvem no grão de pólen. Então, quando a gente libera o grão de pólen, né, quando eu falo a gente, né, no caso a planta libera o grão de pólen, esse grão de pólen ele é produzido em grande quantidade, pessoal. Por que ele precisa ser produzido em grande quantidade? Porque eu preciso fazer com que um grão de pólen ele consiga chegar na estrutura feminina, que nós vamos ver ali embaixo, que é o estigma, tá bom? Então, esse grão de pólen ele precisa chegar ali. Então, por isso que lá dentro da antera são produzidos vários micrósporos, tá? Diversos micrósporos, para que tenha a produção de vários grãos de pólen, perfeito? Aqui embaixo eu estou mostrando só a parte feminina, ó, tá vendo? Estou pegando aqui o desenho aqui de baixo, estou pegando a parte só feminino. Essa parte aqui em cima é o estigma, tá? Que é essa parte aqui, ó, essa parte onde está o cursor do mal. Ali que vai cair o grão de pólen, tá? É ali que o grão de pólen precisa chegar, tá? E aqui dentro do óvulo, tá? Eu vou ter também o processo da meiose no óvulo e eu vou produzir o megásporo. Esse megásporo, pessoal, ele vai sofrer mitoses e essa mitose que vai acontecer no megásporo, lembrando, mega, estrutura feminina, vai sofrer aqui a produção do saco embrionário, produzindo essa célula importante aqui, ó. Tanto que essa célula, ela está numa cor diferente, aí ela está na cor vermelha, que é a oosfera. Não esqueçam que o oosfera é o gameta feminino. Pô, mas como que é o nome aqui do gameta masculino, tá? No caso, a gente chama de núcleo gamético, tá bom? Dentro lá do grão de pólen, a gente chama de núcleo gamético. E aqui nós vamos chamar de osfera. Então, no grupo da gimnosperma, no grupo das angiospermas, o termo osfera, ele continua, tá bom? O que acontece? Lá dentro, lá do saco embrionário, que foi, né, que aconteceu a mitose, depois, que, ó, então ocorre aqui, ó, a produção do megásporo, tá? Eu tenho mitoses, eu formo o saco embrionário,
Lá no saco embrionário eu vou ter uma célula importante chamada oosfera. E lá na oosfera eu vou ter aqui no meio, tá, dois núcleos, tá? E esses núcleos, tá, vocês já vão entender no processo da fecundação o que acontece ali, tá? Lembrando que são todas células N. Aqui dentro da parte masculina, dentro do grão de pólen, também o núcleo é N, pessoal, tá? Lembrando que aconteceu a meiose ali. Então, eu tenho que ter célula N com célula N para poder ter a fecundação. E aí eu vou ter as células que nós chamamos de antípodas, tá? E as células que nós chamamos de sinérgides, tá? As sinérgides, elas sempre estão do lado ali da oosfera, tá? Elas irão fazer ali a proteção da oosfera, tudo bem? Quando acontece a fecundação, deixei aqui para o próximo slide, só para a gente entender aqui, ó. Quando acontece a fecundação, o grão de pólen, ó, que caiu aqui em cima, ele vai fazer o crescimento do tubo polínico. Então, o que acontece? Lá dentro do grão de pólen, pessoal, eu tenho uma estrutura, que é a estrutura do núcleo do polínico, né? Ele faz o crescimento desse tubo polínico. Esse tubo polínico, ó, ele vai até aqui embaixo. Por quê? Porque ele quer levar o núcleo gamético masculino até a oosfera para acontecer a fecundação. E é isso que ele vai fazer. Só que lembra que eu falei que existe um outro núcleo aqui no grão de pólen. Aí eu vou voltar lá no desenho aqui, ó. Por quê? Porque tem a ver com isso aqui, ó, com esses dois núcleos que estão aqui no saco embrionário. Então, ó, olha que diferente que acontece nas angiospermas. Eu tenho dois núcleos, tá, no endosperma ali, e ele vai receber um terceiro núcleo. Então, nas angiospermas, é comum a produção de uma estrutura chamada estrutura triploide, o que não é comum em nenhum outro ser vivo. Mas na angiosperma, essa estrutura triploide, ela vai dar origem ali à produção do fruto, tá bom? Então, isso é muito comum, ó, endosperma, formação de estrutura triploide, perfeito? Bom, e lá dentro, nós temos o embrião, tá? O que acontece? Nesse ciclo aqui, nesse desenho, eu só estou mostrando bem resumidamente, tá? A fecundação que acontece aqui na oosfera, e eu estou mostrando aqui onde deve cair o grão de pólen. Vou voltar dois desenhos aqui, ó, tá? Então, essa aqui é uma flor. Então, o grão de pólen, ele tem que cair aqui em cima, ó, bem em cima do estímulo. Por isso que eu falei que na produção, tá? De grão de pólen, precisa ter muito micrósporo sendo produzido, mas em grande quantidade, porque cada micrósporo ele vai gerar um grão de pólen. Então a quantidade de micrósporo ela tem que ser muito grande, tá? E aí os agentes polinizadores vão atuar. Então, ó, eu falei aqui das estruturas principais que surgiram nas angiospermas. Então lembrando aqui, ó, flor e fruto. Então, as angiospermas, elas acabam tendo todas as estruturas de uma planta. Elas vão ter folhas, elas vão ter raízes, elas vão ter caule, elas vão ter flor, elas vão ter fruto e elas vão ter semente. Então, normalmente, quando a gente estuda tecido, órgãos vegetais, normalmente nós iremos estudar em angiosperma. Por quê? Porque todos os tecidos, todos os órgãos vegetais, nós vamos ter nessas plantas. Perfeito? Então aqui, pessoal, vamos ficar com essa aula entendendo o processo evolutivo das plantas, entendendo como as plantas elas eram simples até elas se tornarem complexas, e a importância aqui no caso do surgimento da flor e do fruto, tá? E numa próxima aula nós vamos falar detalhado formação do fruto, desenvolvimento da semente, tá? Para não ficar muito extenso essa aula. Bom, pessoal, então para fechar essa aula, tá bom? Não deixem de deixar os seus comentários aqui, deixem as suas dúvidas. Eu não quis alongar, não vou falar de todas as estruturas das angiospermas, senão ela ia ficar muito extensa, mas só para a gente entender a escala evolutiva, a importância e a novidade evolutiva que foi o surgimento do fruto,
foi o surgimento aí da flor como estrutura reprodutiva. Numa próxima aula eu vou falar específico só da flor, só do fruto, tá bom? De polinização, de agentes polinizadores, para ficar mais simples. Então, de novo, pessoal, não deixe de deixar o seu like aqui, não deixe de se inscrever no nosso canal e até uma próxima aula.